Fala pessoal, bem-vindos ao Geeks Memory, e eu sou o Geeks, e hoje a gente vai entrar a fundo no universo de Tekken, uma série cheia de rivalidades, poderes demoníacos, linhagens amaldiçoadas e muita vingança. Mas em meio a tantos lutadores, uma pergunta sempre aparece: quem são os personagens mais poderosos da história de Tekken? Então, vamos avaliar a lore, aquilo que acontece nas cutscenes, nas histórias, nos poderes e no ranking de vitórias. Se segurem, porque hoje vamos classificar os 15 personagens mais poderosos da série Tekken, colocando contexto, história e o motivo para cada posição. Mas antes da gente entrar nessa lista principal, vamos falar de alguns personagens que teriam tudo para estar dentro desse ranking, mas que ainda não temos material suficiente para colocar eles. Então vamos falar dos possíveis potenciais. Haviam 6 personagens que teriam potencial de estar dentro do nosso ranking, porém não entraram por alguns motivos. A primeira é Anon, que ela só não entrou porque ela não faz parte do cânone principal até o momento, só apareceu na série Tekken Tag Tournament, que não é canônica. Kazumi Mishima, que é a esposa de Heihachi e mãe de Kazuya, não entrou porque, apesar de ter o Devil Jin, nós só temos o histórico de uma batalha dela e ela perdeu para o Heihachi, que não é um demérito. Porém, não sabemos se ela é mais forte que os outros personagens, e por isso ficou de fora da lista. Elisa, a vampira imortal, não entrou porque não temos muitas informações do cânone dela, apesar de saber que ela tem poderes sobrenaturais. Em quarto, Cláudio Serafino, que apesar de ser dito como líder da organização de exorcistas e ser um prodígio dentro do seu grupo, ele não mostrou dentro do cânone principal capacidade de vencer os principais inimigos demoníacos da série Tekken, e por isso ficou de fora da nossa lista. Angel, a personagem de Tekken 2, que não aparece desde então na série principal, também ficou de fora porque ela simboliza o lado bom de Kazuya Mishima, pelo menos até onde temos de informação, e por isso já estaria englobada dentro do personagem Kazuya. E nossa última personagem da lista é Miaryu, a nova personagem do DLC de Tekken 8, dito como a encarnação do deus da luta, que recebe o espírito de um ogre. Ela tem muito potencial para ser uma personagem extremamente poderosa. Porém, como ainda não temos muitas informações, ela fica de fora também da nossa lista. Beleza, dadas as explicações, agora bora para a lista. Abrimos a nossa 15ª posição com King. Ele é o lutador mais completo entre os humanos normais, sem poderes mágicos, sem o Devil Jin, sem maldições, só pura força bruta, uma técnica absurda, carisma e a motivação para proteger o orfanato onde cresceu. Ele já enfrentou adversários como Armor King, Marduk e já sobreviveu às lutas mais insanas graças à sua resistência física quase que sobre-humana. King entra na nossa lista porque sua força é tão grande que se supera na maioria dos personagens humanos, mas como ele não possui nenhum poder especial, ele acaba ficando na nossa última posição aqui da lista. Em 14º lugar, temos Kuma, o urso treinado pessoalmente por Heihachi Mishima. Além disso, é seu bichinho de estimação. Kuma é um mestre no estilo Mishima e tem uma força brutal como um animal selvagem, com a soma de uma consciência quase que humana. Ele já venceu Paul Phoenix e é considerado um membro fixo da segurança pessoal de Heihachi. Kuma é um dos personagens mais fortes no quesito força física dentro do universo Tekken, e por isso está aqui no nosso ranking. Em 13º lugar, temos Victor Chevalier. Victor é o fundador da organização Raven. A Raven só existe por causa dele. Logo, ele treinou tanto o Master Raven quanto o próprio Raven, sendo tão habilidoso quanto eles, e extremamente respeitado por ambos. Ele é o mestre do combate corpo a corpo, armas, infiltração, espionagem e estratégias. Victor não tem o Devil Jin, não tem poderes místicos, mas tem muita técnica e tecnologia que coloca no seu arsenal. Por isso, é o humano mais perigoso do universo de Tekken, e por isso está na nossa 13ª posição. Yoshimitsu, no nosso 12º lugar. Ele é um ninja, um samurai e muitas vezes um ser quase sobrenatural. Ele utiliza técnicas de teletransporte, controle de energia espiritual e manipula sua própria espada amaldiçoada, o que exige um grande equilíbrio mental para não ser consumido por ela. Além disso, Yoshimitsu lidera o clã Manji por gerações e domina seu ninjutsu. Isso coloca acima dos humanos normais e até mesmo de Victor, o líder da Raven. Mas como não chega a enfrentar alguma entidade mística ou um chefe da série Tekken e vencê-lo, ele fica aqui na nossa 12ª posição. Em 11º lugar temos Lars Alexanderson. Lars é um filho bastardo de Heihachi. Isso já diz muita coisa. Ele herdou sua força, habilidade e resistência da linhagem Mishima, e não tem o Devil Jin.
pois não está ligado a Kazumi. Lars liderou uma rebelião inteira sozinho, enfrentando exércitos do Mishima Zaibatsu e das G Corporation, enfrentou máquinas de guerra e ainda mantém um estilo de combate extremamente veloz e agressivo, mas a sua falta do poder demoníaco o acaba limitando na nossa posição do ranking. Mesmo assim, é um personagem extremamente forte para a raça humana. Na nossa 10ª posição, temos Pawn Phoenix. Pawn é provavelmente o humano mais forte fisicamente da franquia. Ele, no passado, foi um rival para Kazuya Mishima, assim como Ken é para Ryu em Street Fighter. Dentro do seu histórico de lutas, já empatou com Kazuya, derrotou Ogre na sua forma base em Tekken 3 e já quebrou várias paredes, rochas e até mesmo robôs gigantes somente com a força dos seus punhos. Além disso, lutou contra um urso. O problema que muitos podem se questionar é que hoje ele é um personagem cômico. Porém, isso foi após Tekken 3, pois todo o protagonismo foi para Jin Kazama, e atualmente Pawn é usado como um personagem cômico da franquia, junto com Laon, seu amigo que está sempre falido, mas seu histórico não nega, ele merece estar na 10ª posição. Em 9º lugar, temos Reina. Reina é a personagem que surgiu em Tekken 8 e uma das novas queridinhas. Ela é rápida, agressiva e poderosa, e aparentemente uma filha de Heihachi. Ela domina o estilo Mishima com perfeição e aparentemente tem conexões com o Devil Jin. Ela, apesar de ser nova na série, o pouco que mostrou do seu poder mostrou que ela tem uma extrema resistência e muita força, pois conseguiu lutar de igual para igual com Kazuya Mishima e aguentou um golpe dele do estado demônio, aparentemente sem levar danos graves, dando sinais que estava segurando sua verdadeira força. Por isso, está aqui na nossa 9ª posição. Em 8º lugar, temos Jinpachi Mishima. Jinpachi foi o patriarca original da família Mishima, e diferente dos outros, ele não foi corrompido pelo Devil Jin, pois não faz parte do seu gênio original. Ele, pela lore, chegava a ser mais forte que Heihachi na sua juventude. Porém, em algum momento Heihachi o superou e o trancou, e por isso ele foi dominado por uma entidade demoníaca, que acabou transformando seu corpo em algo monstruoso. Sua forma demoníaca usa explosões de energia, golpes destrutivos e uma força sobrenatural muito acima dos padrões humanos. Por isso, Jinpachi está aqui na nossa 8ª posição. Em 7º lugar, temos Azazel, o ser ancestral e o coração do Devil Jin, a origem de tudo. Ele é gigantesco, manipulador e praticamente indestrutível. Sua força é imensa, seu poder energético também. Ele lança lasers da sua cabeça e invoca diamantes para atacar à distância seus inimigos. Além do seu tamanho colossal, o que acaba limitando Azazel no nosso ranking é porque, segundo o histórico dele, ele perdeu tanto para Jin quanto para Kazuya e ambos em teoria seriam seus servos. Além disso, Azazel, por ser uma criatura monstruosa, ele não detém de tanta técnica no seu estilo de luta e depende mais da sua pura força bruta e do seu poder gigantesco. Por isso, fica aqui na nossa 7ª posição. Em 6º lugar, temos a forma definitiva do deus da guerra e da caça. True Ogre entra na nossa lista, com seus braços de serpente, suas garras afiadas, asas e seus golpes de fogo, é uma criatura extremamente ameaçadora. Ele é rápido e brutal. Além disso, consegue absorver a habilidade de outros adversários. E está aqui na lista porque no seu histórico derrotou vários personagens poderosos de Tekken 2, como por exemplo King Yun, Baek Do-san e aparentemente Jun Kazama. Por isso, ele acaba estando aqui na nossa lista acima de Azazel, pois ele tem histórico de vitórias dentro da nossa lista. Em 5º lugar, temos Heihachi Mishima. Heihachi é simplesmente um monstro humano. Ele não tem o Devil Jin, não tem poderes mágicos, apenas pura força bruta, disciplina e técnica. Ele já enfrentou Kazuya, Jin, Ogre e Akuma, e ou empatou ou venceu, mesmo sem ter poderes especiais. Heihachi chega no nosso top 5 por conta da sua resistência sobre-humana e todo o seu poder. Só não avança além, pois ele não tem os poderes especiais dos outros personagens. Em 4º lugar, temos aquela que mostra que nem tudo depende de força física. Ela conseguiu empatar numa luta com Ogre, o deus da guerra. Estamos falando de Jun Kazama, a mãe de Jin e esposa de Kazuya. Ela tem habilidades purificadoras, capazes de neutralizar energias malignas e o Devil Jin. Ela mostrou em Tekken 8 que ela pode converter essa energia maligna ao ponto que fez Devil Jin virar Angel Jin, mostrando que ela tem muito poder e muitos segredos ainda a se revelar. Como ela consegue vencer essas criaturas com poderes místicos, ela está aqui na nossa 4ª posição. Em 3º lugar, temos aquele que seria o protagonista da série Tekken, Kazuya Mishima. Kazuya, quando está na sua forma Devil, é extremamente poderoso, além de poder manipular energia.
consegue disparar lasers até mesmo numa distância de destruir satélites no espaço. Está nessa posição porque quando ele está no seu nível Devil, já conseguiu derrotar diversos personagens, como Heihachi, Lars, Azazel e até mesmo Jin em sua forma Devil. Porém, já foi derrotado, por isso ele não está na nossa primeira posição. Em segundo lugar, temos um personagem convidado que acabou se tornando canônico, segundo o Tekken 7. É Akuma de Street Fighter. Ele é simplesmente extremamente poderoso, conseguindo lutar de igual para igual com Heihachi e com Kazuya no seu modo Devil. Por isso, está aqui na nossa segunda posição, mas o grande diferencial dele é ter a habilidade do Satsui no Hadou, colocando assim Akuma um inimigo extremamente formidável contra personagens malignos, o que permitiria que ele vencesse facilmente Kazuya no seu modo Devil. Por isso, está aqui na nossa segunda posição. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente, Jin Kazama, o protagonista da série Tekken. Jin tem a vantagem de ter o poder destrutivo do Devil Jin e as habilidades espirituais do Cão Kazama. Além disso, tem um histórico de vitórias invejável contra Heihachi, Ogre, Kazuya e até mesmo Azazel. E em Tekken 8 mostrou que na sua forma Angel Jin conseguiu vencer Kazuya na sua forma Devil 100% concluída sem maiores dificuldades. E além disso venceu no mano a mano na forma humana de Kazuya versus a forma humana de Jin. E a grande diferença quando a gente fala comparando com Akuma é porque Jin não tem um coração maligno, por isso o Satsui no Hadou não seria tão efetivo. E é a nossa posição em primeiro lugar incontestável. Jin Kazama recebe o Iron Fist Tournament. E esses foram os 15 personagens mais poderosos da série Tekken segundo a lore. Eu quero saber, você concorda com a lista? Quem você acha que deveria estar na primeira posição? E quem você acha que não deveria estar nessa lista? Tem algum personagem que você acha que faltou estar nela? Comenta aqui embaixo. E se gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para saber quando temos vídeo novo, pois tem vídeo novo aqui toda semana. Grande abraço e até a próxima!